Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma, dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. É certeza da vinda do reino da divina vontade à terra. Todas as dificuldades se derreterão como neve diante de um sol ardente. A vontade humana é a permanência escura da criatura. Então é um buraco negro, né? Não pode ficar nela, né? Então meu abandono continua no fiat divino. Mas estava preocupada com o pensamento. Como poderá vir este reino da vontade divina? O pecado abunda, né? Os males pioram. As criaturas me parecem indispostas para receber um bem tão grande. Tanto que não há alma, por quão boa fora, que verdadeiramente queira ocupar-se em fazer conhecer o que concerne a divina vontade. Se Deus não opera um prodígio de sua onipotência, o reino do Fiat divino poderá estar no céu, mas para a terra é inútil pensar nisso. Então é interessante, né? Porque é uma coisa que ela perguntou que todos nós poderíamos também pensar, né? Porque quando a gente vê o que é o reino da divina vontade e olha para esse mundo, né? E vê tanto caos, tanta desordem, esses males que ela está falando aqui, tudo que nós vemos. Né? A gente até fala, nossa, a Luísa estava numa cama, nem saía e sabia de tudo isso, né? Mas ela via, né? As ofensas das criaturas, né? O Senhor mostrava tudo para ela, né? Era levada a lugares e ela via o estado das almas e tudo, né? Então, ela via sim, né? Não saía muito de casa, mas a gente não, a gente sabe pelas notícias, a gente sabe vivendo, saindo, né? E a gente sabe que é verdade, né? A gente vê aí muita desordem, muita loucura, uma maior do que a outra. Então não é mentira, que tem muito essa realidade mesmo, é verdade. Tem guerras, né? Muitos males, coisas que você nem... Tem umas notícias que você fala assim, parece que saiu de filme, né? De ficção, né? Igual o caso da senhora que levou o homem morto lá no banco lá. Que estão investigando lá se morreu antes ou depois. Uma confusão. Aí você fala assim, parece coisa de filme, né? Que foi tirado de um filme. Né? Mas é a realidade. Aí você fica assustado com a coisa daquela. Né? Você realmente, os males pioram. Né? Muitas notícias, muita coisa que a gente vê, muita realidade. As criaturas me parecem indispostas para receber um bem tão grande. Não é mentira. Né? A gente vê até entre os católicos, né? Muito fechamento para a divina vontade. Muito fechamento entre os católicos também. Então a gente vê tudo isso mesmo acontecendo. Né? Só que a gente não pode fazer um cálculo racional. Né? Ver o que aparenta uma matemática. Né? Do 1 mais 1 é 2. Aquela matemática assim, né? Já te pensa assim, não tem jeito, não tem como resolver isso. É muita miséria, é muito mal, é muito pecado. E fazer um racionalismo em cima, né? Não pode, a gente tem que sempre subir mais alto e ver o que Deus fala. E o que Ele fala sobre tudo isso cala todo o nosso pensamento. Entendeu? Porque Ele mostra o que Ele faz com isso. O que Ele está fazendo apesar de. Temos que ver além do apesar de. O que Ele está fazendo. Apesar desses males, apesar disso tudo. Né? Então a gente percebe que, na verdade, né, precisa passar por isso. Para que as criaturas formem nelas a própria disposição para o reino. Elas precisam também conhecer o mal da vontade humana. Né? Ver o quanto ela não presta. O quanto ela é infrutífera. O quanto ela é ruim. Então, é a forma de Deus trabalhar. A gente vê que Deus está acima de tudo isso e que nada escapa da vontade dele, que a gente tem que ver o que ele fala, ver pela fé e não ficar nessa dimensão de ver agora o que para nós aparenta, entendeu?
Porque agora para nós aqui a gente está, quando a gente olha assim, como se a Luísa tivesse nesse momento pensando como um penso racional mesmo, né? Como alguém que vê assim por baixo do pano, né? Pensa assim, por baixo do bordado. Atrás do bordado, os pontos não parecem se ligar, né? Pensa assim, Deus está bordando a terra, está bordando os homens, está fazendo um bordado que é o reino, né? Esse bordado. Mas se a gente olha por baixo do tecido, parece que está tudo desalinhado. Parece que tá feio, não tá bonito. Então assim é o mal, assim é o que nós vemos agora. Mas acima, olhando acima do pano, né, olhando do lado certo, que é o que Deus está olhando, a gente vai ver que está tudo se encaixando. A gente vai começar a enxergar o desenho. Então é assim que Deus trabalha. Então a gente precisa ver como ele vê, né? Querer ver como ele vê, ouvir o que ele diz e ficar com o que ele diz. Então é muito importante isso, né? Muito importante isso. Que de tudo Deus tira um bem, nada se perde. É incrível isso. Jesus, ele também, mesmo ele sendo Deus, quando ele assumiu a natureza humana, ele rezava ao Pai, oferecendo tudo, vendo todas as ingratidão das criaturas, mas isso não paralisou ele, porque ele sempre olhava o fruto, ele vê pronto, acabado o trabalho dele, entendeu? Então, ele vê o ato dele. Ele não fica olhando o ato da criatura em si, se fecha no ato da criatura. Não, ele vê sempre o projeto dele, o ato dele concluído. Então ele olhava sempre para cima. Mas Jesus também, quando ele estava na terra, ele também permitiu-se passar por isso. Ele não teve naquele momento, mesmo ele sendo Deus, diante dele também, não parecia ter fruto assim, olhando diante dele, porque mesmo aqueles que estavam com ele ali, ele via a ignorância das pessoas, ele via os próprios apóstolos pensando que mais humano do que tudo, né? Parecia assim, meu Deus, cadê os frutos, né? Dos apóstolos, cadê a mudança dos apóstolos, né? Chega no final lá da paixão, ele leva as 3 testemunhas, João, Pedro e Tiago, e era uma forma também de dizer, olha esses aqui que eu consegui, né, a atenção deles, eles são fiéis, como um testemunha, né, para a justiça de Deus, assim, um testemunha, né. Aí quando vê as 3 testemunhas, tá dormindo, a fraqueza, né, do ser humano, né. Mas ele não desanimou por causa disso. Então, assim, por quê? Porque ele rezava, mas ele sabe que talvez naquele momento não era para aquele momento, é para mais para frente, entendeu? Então ele apresentava tudo para o pai, já tinha uma dimensão de tudo que o pai faria. O pai abençoava e falava: o pai aceitou poderosamente minha oração e me prometeu isso. Mas não quer dizer que aparecia naquele momento para ele quando estava na terra ali com aquelas pessoas, entendeu? Então, ele viu sim frutos, né, como a vida da Madalena mudada, muitos frutos, né, nos apóstolos, mas ele também viu, né, uma multidão que gritou Hosana e depois gritaria crucificam. Então, a inconstância das criaturas, né, tudo isso, né, como o ser humano é duro, como o ser humano é ingrato, né, como o ser humano é. Mas essas coisas parecia que estava piorando lá para Jesus, parecia que o cerco estava se fechando para Jesus. Até o momento que ele estava indo para ser preso, né? E ser crucificado. Parecia assim, já era, tá tudo perdido, acabou. E na verdade, quando pareceu que acabou, quando tudo começou. Então, é diferente demais, entendeu? Porque a própria vontade divina que estava levando ele para aquela situação, e tem a mesma vontade divina que está permitindo tudo isso. Parece que a gente está sendo levado para uma situação assim também, para acontecer a mudança, o triunfo. Então, tudo está concorrendo para o bem. E ele fala isso. Tudo concorre para o bem, para aqueles que amam a Deus. Então, nós não podemos desanimar, ao contrário. Até a gente vê o pecado abundando, os males. E isso também é porque a gente reze mais. Isso faz com que a gente aumente mais a nossa consciência do que nós temos que reparar. Porque era assim que Jesus fazia. Ele usava de todas as situações que apareciam, todas as dificuldades que apareciam para rezar ao Pai e oferecer atos contrários àquilo que ele estava vendo.
Então, Deus está dando oportunidade para ser feitos os atos opostos ao que está sendo feito. E para se fazer os atos opostos, você também precisa ver o contrário para fazer o certo, para corrigir. Então, é um tempo de correção, né? E Ele quer usar da sua vida para isso. Então, quando chega para você uma notícia, chega para você uma situação que você se depara com esse sofrimento, é o de Jesus, não é seu. Não é para você ficar com você e falar, ai, estou desanimada, não aguento mais esses acontecimentos, não aguento mais essas notícias. E ficar pensando em você, na sua dor, na sua pessoa, né? Você desaparece, desaparece. É para você entender que as dores de Jesus sendo compartilhadas com você, para que você possa ser uma alma reparadora, como Jesus fazia. Tudo que ele recebia, o contrário, ele transformava no bem. Igual aquele homem que estava falando sobre a mágoa. Ele fala assim que a pessoa é que se magoa, ela que escolhe se magoar. Aí ele falou que Jesus, ele não se magoou, assim, ele mesmo. As criaturas deram o que elas tinham, né? Os males delas ficaram na própria pessoa. Ficava na própria pessoa. Mas o Jesus recebia aquilo e não dava de volta o que elas davam. Mas Jesus dava o que ele era, o que ele tinha. Então, o que você vai dar? Essa vida divina que há em você, esses conhecimentos. Então, vai sair de você essa palavra que está encarnada dentro de você. É o que você vai dar em resposta a todas essas situações. É assim que nós vamos responder, entendeu? Então, é um tempo também tem que ter o equilíbrio, que é justamente o outro lado que reza, que repara, que está ali com Jesus, né? Não é para fugir da cruz, não é para fugir da noite da prova. Ao contrário, é também tempo de dar mais testemunho ainda do amor a Deus, porque é muito bom seguir quando está tudo bem, né? Hosana para lá, hosana para cá, mas e quando vem a escuridão? Né? E quando vem as dificuldades? E quando vem as provações? Então é nesse momento que realmente nós testemunhamos tudo o que nós estamos lendo. Quando chega para você a noite da provação, também é a noite da vitória. Porque é o momento que Deus está te dando a oportunidade de testemunhar, de pôr em prática, né? Tudo que você disse com a sua boca, tudo que você profetizou, acreditar com seus lábios, com seus pensamentos, né? Você vai testemunhar com a vida. Então, todas essas coisas vão servir para ser meios reparatórios, meios de santificação para as almas. Todo o sofrimento que nós estamos passando, você pode usar eles como adubo para purificar mais ainda a sua intenção, porque quando está tudo fácil, a nossa intenção pode ser duvidosa, vamos dizer assim, difícil de saber, porque está tudo favorável. Mas quando está desfavorável e você persevera, é aí que você vê, não, minha intenção é verdadeira. É importante mostrar para você mesmo quem você é nessa situação, para se continuar, para te dar uma, vamos dizer assim, uma força, né, uma confirmação, ou então não, ou então para você ver, ó, tem que mudar nisso, 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 né, nisso, nisso, nisso. Também é uma luz. É sempre uma informação para nós daquilo que precisa também melhorar. Então a gente aproveita tudo, tudo, porque Deus quer nos ensinar a ver tudo diferente. Deus não quer que a gente fique só vendo. A gente sabe, tem consciência que existe a desordem, tem consciência dos males das criaturas, tem consciência de tudo que a gente vê. A gente não vai ver, por exemplo, um homem lá, aquele homem que agora ele conseguiu até mudar o nome dele, o tal do diabão lá, ele conseguiu registrar-se como diabão mesmo. Além de ter mudado a natureza dele toda, né? O físico dele todo para parecer um demônio, ele conseguiu colocar o nome dele como diabão, né? Mas ele fala que não tem nada a ver com o diabo, né? Então vai entender, né? Mas de certa forma alguns comportamentos dele revelam uma moralidade. Vai entender. Mas tem uma desordem sim, você não vai fantasiar nada, né? Romantizar nada. É real, você está vendo a desordem, então mudou o corpo, mudou a natureza dele. A obra-prima que Deus fez, não soube aproveitar, né? Ao contrário, né? Pôs a mão com sua vontade humana, estraga as coisas mais lindas que Deus faz, né? Que é o nosso corpo, né? Então,
É horrível, uma desordem, mas ao mesmo tempo você não vai desanimar porque você nunca vai jogar ninguém fora. A gente não joga ninguém fora, nós não podemos jogar ninguém fora, não somos juízes, né? A gente não pode achar assim que o ser humano já era por causa daquele momento, porque uma mudança que tiver no pensamento dessa pessoa, uma iluminação, pode fazer com uma mudança tão grande dentro dessa pessoa. O que que a luz não faz com a gente? A gente vê isso. O que que aconteceu conosco? O que que cada luz recebida não faz com a gente? Que reviravolta? Que mudança é essa que você fala assim, meu Deus, eu não consigo mais me desesperar. Eu era uma pessoa tão apavorada. E hoje eu não sei, não parece que a gente tá meio, né? As pessoas acham assim, né? Que a gente até meio, como falo, né, alienado, né? Meio assim, mas você não consegue mais ter motivos para perder a paz dentro de você e se desesperar com nada, sabe? Entendeu? Então é uma mudança que acontece dentro de nós que é real, que cria dentro de nós, a palavra é criativa. E ela transforma a gente dentro para fora. Se ela faz isso com a gente, vai fazer isso com os outros também, que se deixar, que se dispor, né? Só aquelas que não quiserem mesmo. E também a gente vai ver nisso um bem, porque, olha, sempre prevalece a liberdade da criatura. O Deus é imutável mesmo. Quando ele diz que não tira a liberdade da criatura, é uma prova da imutabilidade de Deus. Então vai servir mais ainda para a gente confirmar o divino. E não para a gente confirmar o humano. É, o humano venceu, a pessoa ficou indisposta. O humano que ganhou, não. Deus é que triunfou, porque no final das contas, Deus não voltou atrás naquilo que ele disse, né? Ele dá a liberdade para a criatura. Isso é um amor muito grande que às vezes as pessoas não entendem esse amor, né? Muitos humanistas, muitos, não é humanista não, racionalistas, pensam assim, mas se eu fosse Deus, eu matava e destruía e fazia um mundo novo. Aí nós fazíamos uma redução populacional e criava gente nova, gente melhorada, gente meia robótica, gente meia que obedece aos comandos. A gente põe o chip no cérebro delas e elas vão fazer exatamente o que tem que fazer e nunca mais vão questionar, nunca mais vão trazer dúvida, confusão, questionamento, nada. Elas vão ser exatamente o que nós programamos. E pensa que está, vamos corrigir Deus, né? Porque Deus não sabe fazer gente. Deus não sabe ministrar pessoas, né? Porque ele deixa as pessoas, cada um com a sua opinião livre. E aí, olha, pra você ver, o mundo tá assim por causa disso, por causa que cada um aí tem os preconceitos, aí tem as divisões de classe, porque cada um pensa de um jeito. Aí eles pensam que eles têm que corrigir Deus. Olha que soberba absurda. Nós temos que corrigir Deus, né? O ser humano precisa todos pensar igual, precisa de um governo único, precisa de um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala, não, mas se os homens fazerem isso, tá na ruína. Mas é como o Rafael estava comentando na live, né, sobre isso. Mas essa visão de igualdade, de unir, de uma coisa só, você acha que Deus não vai aproveitar disso, não? Né? Você acha que por trás disso não tem ali uma mão divina que vai usar dessa situação justamente porque realmente ele quer realmente toda sendo regida por um único governo, mas não é o governo humano, é o divino. É Deus reinando sobre cada um e em todos, de um modo particular também, no coração de todo mundo. Então não tá assim. Então quando parece que o trem tá, entendeu? Mas por trás tem todo um para quê? Por trás tem todo um processo sendo feito. Entendeu? Então nós precisamos ver além do que Deus está fazendo. E quando a gente vê o que Ele está fazendo, a gente até respira aliviado. Ufa, tá tudo bem. Parece que tá tudo ruim, mas tá tudo bem. Entendeu? Então não tem motivo para perder a paz, né? A palavra de Deus nos pacifica. A palavra de Deus nos acalma, né? A palavra de Deus nos consola, nos dá esperança. E a gente não pode perder essa esperança, gente. Perder essa esperança é perder Jesus, porque Jesus é a esperança. Perder a esperança é deixar o rei lá falando sozinho, né? Isso não pode acontecer. É se tirar as mãos de Jesus, é parar de segurar nas mãos de Jesus, perder a esperança, né? Isso não pode acontecer. Isso aí sim é uma tragédia, né? A tragédia nem é tanto o resultado das coisas materiais que está acontecendo de guerra e tudo, porque de tudo Deus tira um bem. A tragédia é quando almas mortas, que são almas sem esperança. Que é quando a pessoa perde a esperança, é quando a pessoa perde a confiança em Deus, é quando a pessoa desanima. O desânimo, sim, gente, é pior que uma bomba. O desânimo é pior que um veneno. O desânimo, a falta de fé, é pior do que essas armas biológicas que eles podem criar.
que qualquer doença que possa matar a carne, mas o que mata a alma, né? Essas coisas essa é a tragédia que Deus não quer. Essa é a tragédia, gente. Essa realmente é o caos. O caos é muito mais isso do que o que externamente nós vemos. Esse é o problema, né? É isso que não pode acontecer, mas tudo por uma luz pode ser transformado. O ser humano é moldável. O ser humano é moldável. O sofrimento é uma forma de moldar o homem. Então, o ser humano é uma pessoa moldável, né? O ser humano é uma pessoa moldável. Então, é muito grande isso, sabe? Então, assim, ele tem as mãos, sabe? Exatamente onde devem ser colocadas. Nunca pense que uma coisa saiu do controle de Deus. Nunca pense que uma coisa passou desapercebido, né, por ele. Ele sabe o que ele está fazendo, gente. A divina vontade está conseguindo o que ela deseja, sim, né? Porque é diferente do que o que a gente pensa. A gente tem que sempre ver a lei, não só ver o que aparece agora para nós, assim, sabe? Mas ver além, né? Ver a justiça de Deus. Até numa situação, num noticiário, mas a justiça de Deus acontecendo, ó. A justiça de Deus, até para que o ser humano pare de culpar Deus e veja. É o humano que quis isso, a desordem não é Deus. Não é a ordem de que Deus dá que causa tragédia, né? Porque os racionalistas pensam, né, que é a religião que faz isso, deixa as pessoas loucas, que essa visão de controle que faz as pessoas ficar louca, mas aí eles vê pessoas que estão fora disso e fazendo isso. Então, assim, eles vão ver assim, é o ser humano que está escolhendo. Precisa que todo mundo diga isso, somos nós esse, né? Somos nós, né? Não Deus, não culpar Deus. Foi escolha nossa. É o ser humano, né? Nas suas escolhas, né? Então, é necessário que as pessoas, assim, parem de pôr Deus no banco dos réus e assumam também, né? Mas não assumir no sentido de perder a esperança. Não, assumir a verdade, né? E mudar. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele quer. Então, a gente tem que ver além, né? Como Jesus vai falar aqui, minha filha, tudo é possível para nós. Então, as impossibilidades, isso aí, ó, é o humano que fala, né? As dificuldades, os obstáculos insuperáveis das criaturas dissolvem-se ante Nossa Majestade Suprema como neve frente ao sol. A gente vai vendo isso nas pequenas coisas. Às vezes a gente está num problema, a gente vê como um muro gigante, um obstáculo que agora a gente fala assim, não dá mais para passar daqui. Não dá mais. Aí quando a gente é iluminado pela palavra de Deus, a gente fala, o que era isso? Parece que aquilo tudo derreteu e a casa caiu tão rápido, né? Caiu aquele muro todo diante de nós, a gente vê o horizonte que está lá do outro lado. Nossa, sério que eu ia parar por causa disso? Sério, olha o que tem pra frente, olha lá, né? E eu fiquei olhando só para esse muro. E diante da palavra de Deus cai tudo, a casa cai, assim, a ficha cai, né? Então, gente, olha para você ver, isso dá uma esperança tão grande também no aviso, sabe? E em tudo que Deus vai fazer, mas dá uma esperança tão grande assim, sabe? Parece que ele está falando aqui, gente, que aquilo que para o ser humano é impossível, você vê uma pessoa num estado e fala assim, é impossível, não é. As dificuldades, os obstáculos insuperáveis das criaturas, que elas mesmas em si mesmas não conseguem, mas diante da majestade divina, desse sol ardente, nossa Senhora, acabou, parece que dissolve. A gente vê isso. Quantas vezes eu estava numa dificuldade, porque eu não conseguia enxergar a luz, eu não conseguia saber o que Jesus queria de mim. E parecia assim um obstáculo insuperável. Eu falava assim, não, Aline, é um trauma enorme que eu tenho. Eu não, desde a minha juventude, eu carrego isso comigo. E ficava, não tem como superar esse problema que eu tenho. Eu não consigo lidar com isso. É um trauma. São feridas, são coisas. Eu já fiz tratamentos em psicólogos. E nada cura, nada tira. É grande demais, Aline, é grande demais. É uma coisa assim insuperável. E diante da luz de Jesus, poucas palavras, às vezes, fazia cair tudo. Porque anos e anos de tratamento de coisas
né, de pensamentos que eu tinha, de traumas que eu tinha, de sentimentos que eu tinha, caiu tudo quando Jesus me iluminou através de um atendimento, através de um conselho, de uma luz recebida. Para com isso. Às vezes coisas parecem bobas e poderosas. Para com isso, é mimimi isso aí. Sabe, é você que mesmo que está colocando mais tijolinho nesse muro, você não está percebendo? Quanto mais você fala, não dá, eu não consigo. Não é um muro que é tão grande assim, não. É você mesmo que está pegando e cimentando mais ele e colocando outro tijolo, e colocando outro, e 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 outro. Sabe? E aí, gente, parece que cai tudo diante de você e você, né, vê assim, nossa, sério. Não era tão complicado assim, não era tão assim, entendeu? Então, olha para você ver como que é a luz de Deus quando chega. Ela faz cair tudo, né? Derruba tudo, né? As muralhas que nós mesmos colocamos, porque a gente fala que é insuperável com o nosso racionalismo, entendeu? Porque se a gente olhar para o humano, para a dor, a gente vai falar que é insuperável. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente fala, isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Deus é mais. É assim que vai mudando. E é verdade isso. É verdade, aconteceu conosco, acontece. Então a gente não pode duvidar disso, de jeito nenhum. Né? Nós temos que ter a mesma visão que Jesus teve na terra. Ele também teve. As impossibilidades não vinham de Jesus. É os seres humanos que traziam, né? As dificuldades, os obstáculos. Parecia que eram obstáculos. Mas Jesus usou tudo isso. Isso tudo serviu para que manifestasse mais ainda. Então serviu tudo para manifestar a glória dele. Então é assim que nós temos que ver. Eu vou dar aula e depois eu continuo, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Fiat.